forma de sacrifício vivo, produzindo culto racional. Quebranta o nosso coração, Senhor. Quebranta as nossas habilidades. Quebranta, Senhor, as nossas intenções, os nossos anseios. E que todo o nosso ser seja governado por Cristo. Que possamos essa noite experimentar mais do Senhor. E que o seu governo expanda em nosso interior. Que possamos desfrutar mais da vida do Filho amado de Deus. Graças te damos, Senhor. Graças te damos, Senhor. Graças te damos, Senhor. Amém. Boa noite. Estão felizes? Amém. Obrigado, amados. Foi poderoso, maravilhoso. João capítulo 21, verso 15. João 21, 15. Hoje o tema é Tu me amas, né? Vocês viram? E o tema é esse mesmo, tá? Porque normalmente a gente chega aqui, a gente muda, né? A gente bota um tema lá, chega aqui é outra coisa. Não, mas hoje nós vamos tratar desse assunto. Creio eu que hoje nós vamos tratar da pergunta mais importante da nossa vida. Eu creio que essa pergunta é a pergunta mais importante da minha vida. Qual? Jesus olhando para mim e perguntando: Marco, tu me amas? Então hoje nós vamos trabalhar essa pergunta que, creio eu, é uma das mais importantes da nossa vida, da nossa história. É qual? É saber se realmente aquilo que oferecemos para Jesus é amor de verdade. Será que o que ele recebe é amor? Ou somente aquilo que tu imagina que é amor, você dá para ele? Porque corremos esse risco, assim como Pedro correu, de oferecer algo para Jesus que não é amor. Mas na ideia dele era. João 21, 15, bem conhecido. Olha só. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que te amo. E Jesus disse: Cuide das minhas ovelhas. Queridos, existem algumas dificuldades de conhecer a Deus. E uma das dificuldades de conhecer a Deus, a primeira é conhecer a Deus com a nossa mente natural. Eu não estou dizendo que a nossa mente não precisa pensar, porque o Evangelho é sobre pensar. Mas se você quiser conhecer a Deus com a sua mente natural, é muito provável que em algum momento você vai entrar em estado de desistência. Porque a tua mente natural não consegue entender o amor de Deus, o perdão em Deus, a reconciliação do Senhor. A tua mente natural ela não consegue entender como Deus pensa. Em algum momento na caminhada do Evangelho você vai desistir, você vai desanimar, você vai esfriar, porque a tua mente natural, ela precisa ser quebrantada, ela não consegue entender a Deus. Por mais que há boa intenção na mente natural, ela quer entender mais sobre Jesus, ela vem no estudo, ela quer aprender. E muitas das vezes, pessoas são mantidas dentro de uma igreja por muitos anos,
Por causa da mente natural. Porque a mente natural, ela pensa em algo bom. E ela vê que o evangelho, a matemática do evangelho é boa. Porque a mente natural pensa, isso vai ser bom para mim, isso vai ser bom para minha família, então eu vou crer nisso aqui. Só que a mente natural, ela não é suficiente. E essas pessoas começam, a pessoa que se aproxima do evangelho com a mente natural, ela começa a tratar a palavra somente com o intelectual. Aquela palavra se torna versículos decorados na mente dela, mas nunca versículos imprimidos no coração dela, entende? Versículos decorados numa mente natural não significa que é um versículo impresso dentro do teu coração. Porque é uma pessoa que o foco dela é a mente natural. Se tu perguntar algo teológico para ela, é lindo, ela te explica tudo. Ela te explica coisas profundas. Mas se tu olhar para a vida dela, como ela trata as pessoas, essa pessoa ela não é transformada. Por quê? Porque o evangelho ainda está no seu campo de uma mente natural. Quem me entende? Diz amém? Tudo bem? Continuando. São pessoas versadas, pessoas cheias de conhecimento bíblico. Mas, em algum momento, essa pessoa, ela vai desistir da sua caminhada, porque não é suficiente. Só que agora, nós temos um outro tipo de pessoa. Essa aqui, ela é muito comum. A versada da mente natural, ela é comum no meio do corpo de Cristo, mas o que eu vou falar agora, essa é muito comum. Essa é igual o sobrenome Silva. Onde tu vai tem. Vai dizer, irmão, chegou num lugar, não tiver um Silva, eu não vou perguntar se tem alguém que é Silva, tá? Mas qual que é a outra dificuldade que enfrentamos no corpo de Cristo? É conhecer a Deus por meio das emoções. Essas pessoas que conhecem a Deus por meio de emoção, ela não é tão versada. Tu começa a aprofundar na palavra, ela fica, legal. Ela não entende tanto das escrituras. Só que é uma pessoa cheia de zelo. É uma pessoa que, por mais que não tenha tanto conhecimento bíblico, ela ri, presta atenção, ela ri e chora com muita facilidade num culto. Calma aí. Eu não estou dizendo que isso é errado, é infantil. Calma. Eu estou falando de uma pessoa que ela é guiada pelas emoções. Com facilidade. Falou de Jesus, já começa a chorar. Falou de vida eterna, já começa, é a vida eterna, e aquela empolgação toda. Essa aqui não é tão comum aqui, né? Possuem zelo, mas não são tão versadas. Quando entram em contato com a Bíblia, rapidamente ficam comovidas. Aqui nunca aconteceu isso. Eu nunca fui assim. Trabalham para Deus, que é uma beleza, quando sentem algo no seu interior. Mas quando não sentem nada, nem a força de um elefante levanta essa pessoa da cama. Porque ela é guiada pelas emoções. Isso é uma pessoa guiada pela emoção. Está sentindo, nossa, eu vou para o culto, glória a Deus, aleluia, e profetiza, andando na rua, Jesus te ama, Jesus ama você, Jesus ama todo mundo. Chega no culto, glória a Deus, chora. No outro dia, que ela não levantou tão disposta. Deus está longe de mim, Deus não fala comigo, os irmãos me abandonaram. Porque ela é guiada pelas emoções. Quem me entende? Quando as emoções começam a diminuir a intensidade, elas começam a parar. O zelo começa a se esfriar. Não consegue dar um passo adiante. Porque são governadas por uma alma que é muito forte. Uma alma que é pesada. Essa alma é tão pesada que quando ela está desanimada não consegue levantar da cama. Eu não estou dizendo que essa pessoa é uma pessoa má. Eu estou dizendo que essa pessoa ela não é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Ela é guiada pelas suas próprias emoções. Ela faz aquilo que ela dá na telha. Nossa, glória a Deus, vou na oração.
Hoje não estou muito legal, vou ficar em casa. Emoção. Com todo respeito e graça. Amados, com todo respeito, falo como um pai aqui. Essa pessoa ela não é útil no evangelho. Porque no dia que ela tiver com uma dor de cabeça, Deus nunca vai chamar ela. Não faz sentido chamar ela. É como se Jesus chegasse e dissesse para o pai: Pai, 39 chibatadas. Não, eu paro aqui. Acabou, não vou ser crucificado não, porque não tá legal, né? 39 chibatadas, eu acho que foi muito... Tá entendendo? Jesus não foi guiado pelas emoções. Jesus teve emoções. Jesus olhou para uma cidade e chorou. Jesus chorou por causa da perda de um amigo. Só que ele não foi guiado por essas emoções. Amado, se Jesus fosse guiado pelas emoções dele, ele não morria por nós. Amado, se um líder é guiado pela emoção dele, tu acha que ele ia acreditar em você? Tu acha que alguém ia acreditar em mim? Guiado por emoção, olhando para a nossa vida? Glória a Deus que Jesus não foi guiado pelas suas emoções, porque ele não ia morrer por um monte de gente que não presta. Tu acha que Jesus ia morrer por um monte de gente que não presta? Guiado por emoções, ele dizia: Pai, eu não, eles que se virem, prepare cruz para a humanidade inteira. Não ia ter madeira nesse mundo, ia ter que fazer de alumínio, de vários material. Jesus não foi guiado pelas emoções. Jesus foi constrangido por amor, por obediência ao Pai. Porque quem ama obedece. Acabamos de fazer as crianças fazer isso. Às vezes eu fico pensando, a gente fica expondo as crianças, quem ama obedece. Mas será que eu estou disposto a ter essa vida? Então essa pessoa, quando ela está fervorosa, ela contagia todo mundo. Ela enche todo mundo de fervor juntamente com ela. Ela faz todo mundo chorar, mas ela faz todo mundo se alegrar também. Mas quando ela está com um estado emocional triste, ela não consegue conduzir ninguém. Quando uma pessoa dessa que é guiada pela emoção está triste, nada faz ela se mover. Em algum momento da vida ela pensa: Deus está longe de mim. Em que momento que Deus está longe? O preço foi muito alto para Ele habitar dentro de você. E não existe nada que nos separe desse amor, nada. Pode você ser atingido por trevas e pensar que Ele está longe. Mas isso é mentira. Isso é engano. O sacrifício foi feito e teve um grito: está consumado. Nada pode nos separar do amor dele. Ou seja, intelectual ou emocional pode se aproximar de Jesus, mas não conseguem permanecer em Jesus. Então alguém se aproximou de alguma maneira. Me aproximei por causa das minhas emoções. Me aproximei porque eu achei a matemática boa. Cara, você é abençoado e ter vida eterna, eu vou por aqui, né? É óbvio. E Pedro, de certa forma, representa essa realidade. Porque Pedro era extremamente sincero. Só que podemos ver que sinceridade não é suficiente. Amado, ser sincero é uma dádiva, é maravilhoso. Mas você não foi chamado para ser sincero. Sincero no reino de Deus não é suficiente. Quem está comigo? Por que sinceridade não é suficiente? Porque Mateus 26, 33. Pedro diz: ainda que todos se escandalizem, eu nunca te abandonarei. Pedro está sendo sincero. Pedro não está mentindo aqui. Amados, entendam isso. Pedro não está mentindo para Jesus. Pedro está sendo extremamente sincero aqui. Por isso que eu te digo: será que no reino de Deus sinceridade é suficiente? É suficiente, amado? É lógico que não é. Não estou dizendo que tu não tem que ser sincero, mas é melhor que tu seja verdadeiro. Pedro não mente. Pedro acreditava no que estava falando.
Mas também não era suficiente. Não é suficiente você acreditar naquilo que fala. Pedro não estava mentindo. Mas naquele momento Jesus ainda era uma vida externa na vida de Pedro. Jesus estava no exterior de Pedro, não no interior dele. E a natureza carnal não consegue suportar os convites de Jesus. Pedro amava com força, só que com a força do velho homem, do homem natural. E amar com o amor do homem natural não é suficiente no Evangelho. Eu queria convidar você a pensar comigo sobre Pedro, o local que ele negou a Jesus, o local onde ele foi abordado com as perguntas, e sobre Jesus Cristo. Quem está comigo? Depois dessa conversa, Pedro, diante de uma fogueira, negou Jesus 3 vezes. A mesma boca que disse que morreria por Jesus, a mesma boca, a mesma voz, a mesma pessoa que disse que morreria por Jesus, com a mesma sinceridade que disse que morreria, a mesma sinceridade disse que não conhecia. E eu não estou falando de dias depois, eu estou dizendo de momentos depois. A mesma boca que falou, nunca vou te abandonar, foi a mesma boca que negou que conhecia Jesus. Mas algo aconteceu algo interessante, profundo aconteceu na ressurreição. Por quê? Porque curiosamente, presta atenção aqui nisso aqui. Vocês estão meio longe. Daqui a pouco eu oro aí nós dá uma segurada. Pedro nega Jesus e o ambiente era uma fogueira. Pedro estava diante de uma fogueira. A Bíblia é bem clara que tinha uma fogueira e Pedro nega Jesus de frente para uma fogueira. E você sabe que nas Escrituras não tem nada em vão ali escrito. Dias depois, diante de uma fogueira, Jesus faz 3 perguntas para Pedro. O que eu quero dizer aqui, que não é inocente, Jesus esperar Pedro de frente para uma fogueira, de novo, e fazer quantas perguntas? Isso não pode ser inocente. E por que João deixa bem claro diante de uma fogueira? Então, mais uma vez temos um encontro diante de uma fogueira, que não é coincidência, é uma jesuicidência, né? Não tem coincidência para nós. Só que Jesus, ele espera Pedro estar num lugar onde foi feita uma ferida, um lugar onde foi produzida uma vergonha, um lugar onde a força de Pedro não foi suficiente. Jesus construiu um cenário para tratar algo no coração de Pedro. Pedro, de frente a uma fogueira, de repente Jesus aparece e faz 3 perguntas relacionadas ao amor. Parece que Jesus quer ofender a Pedro, mas não quer. Jesus está abrindo o coração de Pedro e mostrando: olha Pedro, esse aqui é você. É no lugar onde a tua força não foi suficiente. Jesus te leva lá naquele lugar. E lá nesse lugar, Ele te faz perguntas nesse lugar. Lugar de vergonha. E Jesus, Ele não faz perguntas teológicas nesse lugar. Pedro, você estuda sobre mim, Pedro? E eu não estou desqualificando o estudo. Imagina eu desqualificar o estudo. Não nem bate. Pedro, você estuda teologia?
É isso. Pedro, você estuda sobre mim? Qual que foi a pergunta, amado? Talvez no final da vida, no último suspiro nosso, não sei onde é que vai ser, mas naquele que a gente sabe que está indo embora, talvez essa pergunta virá de novo na sua mente, porque é muito provável que vai vir na minha. Marco, você amou Jesus? Ou você acha que ama? Eu queria falar com você uma coisa bem... trazer algo, um ambiente mais íntimo. Mas hoje a tampa da chaleira vai explodir aqui, tá? Nós vamos ir em lugares aqui que... eu queria que você estivesse junto comigo. Seu coração precisa estar aberto. Porque o ambiente quem produz é nós. A profundidade da palavra quem produz é nós. O Espírito Santo ele tem uma palavra para nós, mas quem decide a profundidade é você. O quanto você quer ser atingido pela verdade? Eu quero ser completamente absorvido por essa verdade. Pedro, você aprendeu a lição, Pedro? Foi essa a pergunta? A pergunta é simples. Tu me amas? E aí nós começamos a ver que o Evangelho pode te atrair pelo seu intelecto. O Evangelho pode te atrair por emoções. Mas vai chegar um momento na sua vida que o próprio Jesus vai dar de frente contigo e vai te perguntar: Simão, filho de João, tu me ama mais do que estes? Essa pergunta, em algum momento, vai estar de encontro com a nossa vida. E espero que seja hoje. Juntos aqui. Precisamos do amor de Jesus, tá, amado? Para responder essa pergunta, senão não é aceitável. Primeira pergunta: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Primeira coisa a analisar nessa pergunta, que está baseada em João 21:15. Primeira coisa a analisar, João 21:15, tá? Olha aqui. Aqui a gente não consegue desligar, né, o estudo. Simão Pedro. Tá. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro. O que Jesus falou ali? Chamou Pedro de quê? Simão? Por que ele não falou Pedro? É isso aí. Jesus não chama ele de Pedro. Vamos voltar lá em João capítulo 1. Calma aí. Nós temos que entender isso aqui. Lá em João capítulo 1, quando Pedro vai conhecer Jesus, Jesus olha para ele assim, ó: tu és Pedro. E muda a identidade desse homem. Ele deixa de ser Simão e começa a ser Pedro. E Jesus começa a ensinar um Pedro e começa a matar um Simão. Pedro caminhando com Jesus, Jesus começa a ensinar a Pedro e começa a matar o Simão. Ele quer encerrar a vida do Simão. Porque quando Jesus fala dessa nova identidade, ele está dizendo assim, ó: eu estou te firmando na identidade que eu vejo sobre você. Simão precisa ser morto na cruz. Simão precisa desaparecer. Então, tu és Pedro. E a partir daquele momento, Jesus começa a falar sobre Pedro. Jesus começa a investir no Pedro, e ao mesmo tempo que ele investe no Pedro, ele mata o Simão. Tem uma nova versão de Marco, que Jesus está investindo nela. Só que ao mesmo tempo que Jesus investe na versão de Marco, a velha versão de Marco está sendo morta. Quem me entende? Então Jesus, agora nós vamos lá. Quando Jesus fala assim, Simão, filho de João, ele está tratando com quem? Com a natureza dele, com o homem natural dele, com aquele que ele falou assim, ó: esse aqui eu quero exterminar.
eu vou tratar com ele. Eu vou te mostrar o Simão Pedro agora. O Simão, filho de João. Eu vou te mostrar como é que você é. Não como é que você se vê. Eu vou te mostrar como você é. Entenderam isso aqui, não? Eu achei que ia ser muito complexo. Tudo bem? Posso continuar? Então vamos. E aí a primeira pergunta é feita: tu me amas? Deixa lá a primeira pergunta. João, você me ama mais do que estes? Olha essa pergunta. Você me ama mais do que estes? Essa palavra, ama, que Jesus está falando, no grego não é somente ama. No grego tem a ver com um amor ágape. Vamos parafrasear no grego isso aqui, como é que ficaria em português? Ele ia dizer assim, ó, Pedro, você me ama com um amor sacrificial mais do que eles? Porque é agapau. Amor sacrificial. Pedro, você me ama com um amor sacrificial mais do que eles? E aí Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que filéu. Ele não fala agapau. Vamos falar em português agora, né? No grego, né? Vamos falar. Eu vou tentar parafrasear no grego. Pedro, tu me amas com um amor sacrificial mais do que estes? Senhor, tu sabe que eu te amo como um amigo. Filéu, tu sabe que eu tenho um carinho por você. Isso é o que está escrito no grego, só que no português aí deixaram meio pobre. Meio não, né? No português empobreceu totalmente a passagem. Imagina uma pergunta de Jesus para você. Você me ama com um amor sacrificial? E a pessoa responde, com amor, é o que eu tenho. O que eu tenho agora não é um amor sacrificial. O que eu tenho agora é um amor de amigo. É um carinho que eu sinto por você. É agora que eu entendi. Agora que eu entendi que eu não morreria por você. Eu não morreria por você, então eu te amo como um amigo, um amor filéu. Você me ama com um amor que permanece, Pedro? Você me ama com um amor de aliança? Você me ama com um amor que entrega tudo? Te amo como um amigo. E pior, Jesus pergunta, você ama mais do que esses outros? Porque Pedro acreditava que ele amava mais que os outros discípulos, amado. Por isso que estava ali. Obrigado por deixar. Pode deixar. Você me ama mais do que estes, Pedro? Tipo, ele estava perguntando, Pedro, tu tem certeza que o seu amor é superior desses homens, cara? Você acha que você ora mais que esses homens e você é um super espiritual? É isso, Pedro? Você acha que você prega, você é melhor do que alguém? Você acha que você faz um super jejum, você é melhor que o irmão que está do seu lado? É isso, Pedro? Você me ama mais do que estes, Pedro? Tem certeza disso? Lembrando que quando estes que é falado aqui está, João do Apocalipse está ali, o mais jovem da turma estava ali, e esse homem que estava ali assistiu frente a frente à crucificação. Pedro falou que morreria com ele. Amado, você nunca parou para pensar? Pergunta para as Escrituras, pergunta para o Espírito Santo, João, por que você foi assistir a crucificação de Jesus, hein, João? Ele não foi ver uma pessoa morrer brutalmente. Ele não foi fazer isso. Ele foi lá dizer assim, ó, se estourar para mim, eu tô aqui. Tu acha que eu vim aqui ver meu Jesus morrer brutalmente? Não.
Se sobrar para mim, vem, vem. Redobre a atenção. Todos os apóstolos morreram brutalmente. Todos não, né? Quase todos. Todos esses que morreram brutalmente fugiram da cruz. Sim ou não? E aquele que não fugiu foi o único que morreu dormindo. Você nunca parou para pensar nisso? Você nunca parou para pensar nisso, amado? Que tinha um jovem que foi até a crucificação, e esse foi o único dos santos apóstolos que não morreu brutalmente. Aquele que quiser perder a sua vida, amado, esse homem estava sentado ali, e aí Jesus olha para Pedro e diz: você me ama mesmo mais do que esses homens? Pô, tinha um tanque de guerra ali de amor, né, cara? Ele estava ali. Aí depois, se tu continuar o capítulo, tu vai ver que Pedro fala: e esse ali, e João, o que tu vai fazer com ele? E ele tá intrigado com João, cara. Porque Pedro é uma pessoa comparativa. Eu amo mais que todo mundo. Pergunta: quem que é Cristo? Cristo é. Ele respondia tudo, ele perguntava tudo, ele fazia perguntas toda hora, ele era o primeiro aí nas coisas, ele queria ser primeiro em tudo. Pedro, você acha que tu me ama sacrificialmente mais que os seus irmãos? É isso, Pedro? A comparação de Pedro vai abaixo. A natureza que se compara com as pessoas vai abaixo com essa pergunta. Pedro, você ainda acha que pode se comparar com alguém, Pedro? Pedro, tu acha que o seu amor é superior a uma pessoa, Pedro? Eu te amo como um amigo. Seguimos. A direção de Jesus: apacenta meus cordeiros. Eu não posso ficar aqui muito tempo, senão não vou conseguir acabar essa pregação. Eu preciso acabar. Não vai pôr todo, não vai acabar. Apacenta meus cordeiros. A palavra cordeiros é a parte frágil, é mais novinho, sabe? Mais bebezinho, mais frágil. Apacenta meus cordeirinhos. Jesus está dizendo que ele podia liberar cuidados aos pequeninos, frágeis. Segunda pergunta, precisa acelerar. Segunda pergunta, Jesus fala, né? Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Pastoreia minhas ovelhas. E mais uma vez, a pergunta é a mesma, mas Jesus agora não quer que ele olhe para os irmãos. Jesus faz uma pergunta direta para ele: tu me ama com amor sacrificial? A pergunta fica mais pessoal. Ele não cita outras pessoas. E Pedro novamente responde: eu te amo com amor de amigo, com amor filéu. Neste momento Pedro começa a ver que a sinceridade não é suficiente, que quando o nosso amor não é um amor sacrificial, nós construímos um amor frágil. Sabe, o amor frágil se ofende com qualquer coisa. Não é um amor pactual. Eu queria muito aprofundar aqui sobre amor, mas talvez aqui algumas pessoas não suportariam. Nós ia ter que bater o cadeado. Nós precisamos sair do romantismo e ir para o amor de verdade. Amor de verdade. Amor de verdade. Sabia? Nós tínhamos que fechar esse portão, sabe, Elias? Fechar o portão, fazer uma roda e realmente olhar um para os outros e dizer: será que amamos? Será que amamos? De verdade? Eu não quero expor a vergonha de ninguém, mas será que amamos com amor pactual? Será que amamos? Qual amor? Lembrando que o amor pactual é o amor que resgata de tudo.
O amor que confia e alcança tudo. O amor pactual é o amor que obedece ao Senhor fielmente. Nós falamos para as nossas... Amados, olha para mim. Nós falamos para as nossas crianças, quem ama obedece. A pergunta é, será que nós obedecíamos por amor mesmo? Com todo cuidado, eu preciso desembrulhar algo de amor aqui. Só um pouquinho, só uma brechinha, tudo bem? Vamos abrir só uma brechinha sobre amor? Aí a gente vai se apertar, e aí nós encerramos esse assunto, voltamos lá para cima e fingimos que não aconteceu nada. Mas o amor que obedece, você, o que você faria? Morreria igual Jesus na cruz por amor? O que você preferiria? Morrer igual Jesus por amor e obediência ao Pai? Ou ser como Oséias? Só tem essas duas. Só tem essas duas opções para expressar amor. Qual você escolheria? Isso é para a gente entender, e eu me coloco junto aqui. Todo mundo entende Oséias, né? Que teve que ir lá nas profundezas da imoralidade, da podridão, da prostituição, se casar com uma mulher. E aí? Eu te pergunto com graça, amado. Qual nós faríamos? É muito provável que nenhuma das duas. Porque ainda nós não vimos o amor de Cristo nitidamente. Se dentro de mim não tem um poder de reconciliação, de ir buscar a Amanda, agora eu vou engrossar. Eu estou tranquilo porque eu já tive essa conversa com ela. De ir buscar ela lá nos piores prostíbulos da cidade e dizer: aqui não é o seu lugar. Você é minha esposa, eu vou casar com você, você é minha esposa. Se eu não tenho isso impresso no meu coração, é muito provável que o meu amor é muito superficial ainda. Por isso que eu estou te falando, se a gente desembrulhar o que é o amor de Deus aqui, é filme, é uma série da Netflix. Nós ia ter que ficar horas falando de amor aqui e ninguém ia suportar. Nós ia sentar no chão, olhar para o céu e dizer: Senhor, a tua misericórdia, a tua bondade. Meu Deus, a gente não ia conseguir se olhar aqui. Porque o amor dele é desse tamanho mesmo. Agora você ficou constrangido também. O amor dele é desse tamanho mesmo. É para tu olhar para o amor dele e dizer: meu Deus, como você ama dessa maneira, porque eu não amo dessa maneira. Esse é o Evangelho. É você olhar para Jesus e dizer: como? Como é que tu ama dessa maneira? Eu não consigo. Eu não consigo. Eu me irrito com coisas pequenas. Meu humor é governado por coisas... Você consegue entender isso? Um amor frágil, romântico. Eu estou dizendo que você não pode ser romântico. Mas Jesus não é tão romântico como você pensa. O amor custou a vida do filho amado. E eu não estou dizendo que você precisa aprender a amar. Eu estou dizendo que tem um amor que precisa absorver o seu interior por completo. O seu coração precisa ser completo nesse amor. O teu amor, pega ele e joga fora. Não serve para nada no reino de Deus. Mas o amor dele no teu coração, amado, abra esse teu coração, abra esse teu coração. Eu vou ser bem sincero e digo como essa casa aqui da base é insuportável lidar com tanta gente fria. Não tem um dizer: pô, cara, tá precisando de alguma coisa? Ô irmão, tudo bem? Vem cá, querido, tá bem? Não tem! Quando que a gente vai abrir o livro de Oséias? Quando que a gente vai abrir Colossenses 1? Quando que a gente vai abrir 1 João 1? Não sei, porque não dá para falar de amor. Ainda temos que ir lá no Pedro: tu me ama.
Ah, eu não aguento mais, eu quero ver mais. Eu quero ver mais. Eu quero experimentar mais. Eu não quero só falar, eu quero olhar nos teus olhos. Vamos sair desse galpão. Sair do amor frágil para ir para o amor inabalável. Uma pessoa de amor frágil não é confiante, cara. Como que tu vai confiar na sua esposa, no seu marido, se o amor dele é frágil? Não dá. Meu Deus. E Jesus continua com Pedro: Pedro, pastoreia minhas ovelhas. Agora não é mais os cordeirinhos. Agora você tem que alimentar as ovelhas. Aumentou a administração de Pedro na segunda pergunta. Aumentou a responsabilidade da segunda pergunta. Não há agora só os pequeninos, os frágeis, agora tem as ovelhas. Mas eu não posso parar aqui, tudo bem, né? Tudo bem. Amado, se a gente não consegue entregar nem o nosso tempo ao Senhor, imagina, vamos entregar nossa vida como? Amados, nós estamos num tempo de religiosidade tão grande que a gente não consegue entregar 50 pila. Quer entregar a vida. Coisas pequenas no nosso dia a gente não entrega, cara. Queremos entregar a vida como? O Evangelho é entregar a sua vida ao Senhor, ser governado por Ele, isso é maravilhoso. Eu não sei você, mas o meu coração deseja muito. Eu desejo demais. Eu desejo mais. Vamos orar um pouquinho, tudo bem? Só para mim poder também respirar. Não estou triste. Estou constrangido. Não estou triste. Meu espírito está muito alegre. Estou constrangido porque eu quero mais do amor dele. Curve sua cabeça. Feche seus olhos. Ore ao Senhor. Veja se o seu coração deseja mais. Veja se o seu coração deseja mais. Se o teu coração está inclinado a desejar mais dele. Veja que você quer ver ele sem condições alguma, você quer vê-lo, não tem recompensa nenhuma, você só quer vê-lo, aí não vai agregar, não vai mudar, não, eu quero vê-lo independente do que vai acontecer. Veja se seu coração tem uma disposição de ser absorvidos pelo amor de Deus. Ore ao Senhor, vamos tanto tranquilo, ore, veja com o Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, oh aleluia, oh, que ambiente lindo, Senhor, que ambiente lindo, Senhor. Que ambiente lindo, Senhor. Ore, não se distraia. Ore ao Senhor. Se você não tem palavras nenhuma, diga: quero te ver, Senhor. Fale com o Senhor. Enquanto você ora, fique orando.
Fui completamente impactado com duas coisas nessa semana. Uma foi uma pergunta que no final eu vou fazer para vocês. Fique orando. E a outra foi uma música que falei, nossa, essa música eu quero escutar agora. E eu estava tomando um café com a pastora e a gente começou a desfrutar daquela música aí no coração do Senhor. Música muito antiga que você deve conhecer. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo. Você conhece? É a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Vai, cante com o seu coração. Sem ti não há valor em mim. E a tua presença, tua presença é tudo que eu preciso. Tua presença é o meu maior valor. Atrai. É tudo que eu mais quero. Aleluia. Trai o meu coração. Trai o meu coração. Posso te tocar. Sabe? São algumas canções que vêm num momento bem oportuno. Olha aqui para mim. São algumas canções que vai te convidando a um lugar, sabe? Que elas vão aparecendo num lugar e depois que tu fica um super teólogo, você joga ela de lado, né? Porque ela não serve mais. Essa canção não serve mais. Talvez ela não serve para cantar no louvor aqui. E o louvor foi espetacular. Mas não significa que você não possa botar ela num fone antes de ir trabalhar e desfrutar da presença de Deus, cara. Eu amo esse lugar. Hoje quando eu acordei, a primeira canção que veio nos meus lábios foi uma canção muito antiga. Talvez alguns aqui vão lembrar, alguns não, e tudo bem, tá? Mas ela diz bem assim, ó. Quero te conhecer. Lembra dessa música? Quero te conhecer mais e mais. Quero te conhecer. Nossa, eu comecei a cantar e fui repetindo. Senhor, quero te conhecer mais e mais. Só que o super teólogo não consegue cantar. Eu quero olhar em teus olhos, ser consumido pelo teu olhar. Quero subir em teu colo, como criança me embriagar do teu amor. E aí às vezes eu fico olhando para o Marco e eu falo assim, o que você está se transformando? Marco, tu me amas com amor sacrificial? Talvez hoje aqui seja acendida uma fogueira. Talvez hoje aqui estamos diante de uma fogueira.
E não é a fogueira que nós vamos negar, porque essa a gente já fez. Essa é a fogueira que nós vamos ter que abrir o nosso. Jesus, na terceira pergunta, desce o nível da pergunta, dizendo: Pedro, você me ama com amor filéu? Você me ama como um amigo? E Pedro se esconde na soberania do conhecimento de Deus, dizendo: Tu sabes, Senhor. Tu conheces, Senhor. Talvez o Senhor não quer que você responda hoje: Eu te amo. Talvez o que Ele quer é você se render e dizendo: Senhor, Tu sabe qual que é o meu sentimento que eu tenho por você. Tu sabe. Jesus praticamente está dizendo assim, ó: Ei, Pedro, você tem certeza que você me ama somente como amizade? Porque talvez nem isso você tem. E praticamente Pedro responde: É isso que eu tenho, Senhor. É isso que eu tenho, Senhor. Você conhece o meu coração. E é isso, até aqui eu consigo ir, Senhor. Por enquanto o que eu tenho para oferecer é esse amor, Senhor. Não sabia que Pedro... Não sabia que... Cara, Pedro, depois do batismo com o Espírito Santo, que cara extraordinário. Independente dos momentos que ele não conseguiu abraçar, né? A verdade no Senhor, ele teve alguns momentos, mas que cara extraordinário. Depois do batismo, esse cara não é mais o mesmo. Esse cara foi crucificado de cabeça para baixo. Você entende isso, cara? A queda de Pedro não era o fim, a queda de Pedro realmente foi um começo. Pedro nunca teve problema com conhecimento. Pedro nunca teve momentos com falta de emoção, amado. Poxa, faz tempo que eu não choro no culto. Pedro não tinha problema com emoção. O problema de Pedro é que o amor dele ainda era dele. O amor que ele tinha não era suficiente. Agora eu quero te encorajar que cada lugar que negamos a Ele, cada fogueira que aconteceu na nossa vida, Jesus quer ir lá. Cada fogueira que nós negamos a Ele. Amado, negar a Jesus hoje negar a Jesus hoje não é você simplesmente dizer: eu não creio em Jesus. Negar a Jesus hoje depois da cruz é não expressá-lo. Você tem uma natureza e você não expressa ela. Você tem uma natureza, mas você não tem anseio de desenvolvê-la. Você tem uma natureza, mas você não quer amadurecer. Você não quer expressar. A gente acha que negar Jesus é... eu estou num lugar e eu não sou crente, né? Não é isso. Isso é a coisa mais patética que existe no mundo. Pedro passa 3 anos com Jesus. Pedro viu milagres. Pedro ouviu ensinamentos profundos. Pedro caminhou sobre as águas. Pedro viu mortos ressuscitarem. Só que Pedro descobre algo doloroso, que o coração ainda não estava totalmente entregue. Ele descobre da pior maneira que o coração dele não estava entregue. O problema nosso é que a gente está tão ocupado com uma vida medíocre. Me perdoe, estou te amando. A gente está tão ocupado com uma vida medíocre que em nenhum momento a gente consegue ver que nós não estamos ainda entregues por completo. Negociamos ainda tempo, negociamos ainda finanças, negociamos ainda sentimentos.
Cara, nós negocia tudo. Falamos com tanto repúdio de Judas, mas tem um impostor na mesa. Tem um impostor na nossa comunhão. Tem um impostor dentro de nós, negociando coisas. Será que isso nunca vai maltratar dentro de mim? Será que isso nunca vai maltratar dentro de você? Nunca! Será que nós vamos ficar anos dentro desse galpão olhando para o outro e nunca ter uma vida entregue completamente por Jesus? Nunca! Será, amado, que eles vão ter uma vida assim e no final da vida é isso? Sabe o que é pior, amado? O pior é que Marco olha no espelho e acredita que tem uma vida entregue, mas no primeiro pedido de Jesus, opa, será que é Deus mesmo? Será que é Deus mesmo? Não sei, né? Vai, Marco, oferta o Mac agora. Oferta o Mac agora. Não estou dizendo, não faça isso, por favor, não vai ofertar nada. Se tu ofertar R$1 agora, eu vou te matar. Mas o que eu pensaria? O que eu pensaria? Será que eu tenho uma vida entregue mesmo para a obediência? Marco, manda um áudio para a pastora Amanda. Entreguem tudo. Venha para o norte de Moçambique. Sem nada. Será que amamos isso? Será que amamos o Senhor mesmo? Será que amamos? Amado, tolo é aquele que olha para a sua vida e acha que está tudo bem. Nossa, eu sou uma pessoa muito boa, né? Eu vou no culto. Sou um doador alegre. Desfruto, prego e canto o evangelho. Amado, não se conforme. Não se conforme. Não se conforme. Não se conforme. Abre os teus olhos, amado. O que Jesus fez com Pedro é abrir os olhos para ele mesmo. Pedro, você é isso aqui, cara. O que tu tá pensando, Pedro? Pedro, você é esse cara aqui, ó. Vou acabar. Aleluia. Pedro amava Jesus, mas confiava em si mesmo. Pedro amava Jesus, mas confiava nas suas próprias expectativas. Pedro até amava Jesus, mas o amor dele não era completamente rendido. Eu estava num encontro de pastores e de repente, fique no seu lugar, levante sua mão, vamos ministrar o Senhor. E a gente começou a levantar a mão, alguns ficaram de pé. O ambiente estava tão denso. Pastores, apóstolos e profetas. Eles levantaram e eles deitavam de peito no chão, com a boca no chão. Homens que você vê no YouTube aí, que são extraordinários. O ambiente estava tão tenso que eu não conseguia me mexer direito. E naquele dia tinha um ministro, e vocês conhecem ele. Ele tem um coração gigante, vindo em direção à mesa que eu estava. A minha perna começou a tremer, cara. E eu falei assim, se ele faz um pedido, minha vida inteira vai ser comprometida agora. Se ele vir com uma direção de Deus, talvez projeto na minha mente vai ser destruído agora.
Minha vida está sendo comprometida agora. E em algum momento eu comecei a tremer. Eu falei, Deus, tomara que não seja nada para mim, cara, porque eu não sei se eu vou obedecer. E ele aponta para o pastor Cristo e faz uma direção muito absurda. Olhando meu pastor ali quebrantado. Eu falei, meu Deus. Era tanto temor naquele lugar, sabe? É o temor do Senhor. Sabe por que o temor do Senhor? Porque Ele está presente. Por que nós temos temor? Porque sabemos que Ele está presente, Ele não está lá no céu. O Senhor está aqui agora ministrando nosso coração. Por isso que nós estamos carregados de temor. Meu medo é uma criança abrir uma porta ali e dizer alguma coisa. Imagina uma criança abrir agora e dizer, Deus está falando isso. Você entende isso? Esse temor, cara, da voz de Deus. É pai, é amém, é lindo. Mas esse temor, cara, da direção de Deus, que vai comprometer, cara, aquilo que nós imaginamos. Jesus poderia perguntar, Pedro, você aprendeu com a lição? Ele começa falando de amor, porque o reino de Deus, o vínculo é o amor. Aprendeu, irmão? Aprendeu com o erro, irmão? Não é se erramos ou não. É será que nós estamos amando o Senhor aqui? Essa semana eu fui consumido por uma pergunta. Essa pergunta soou numa turma de quinta-feira. Os amados estão aí? Quando foi feita essa pergunta na quinta-feira, eu até tentei me fazer de durão ali na hora, mas eu não aguentei depois na hora de ir embora. Meu Deus, cara, que pergunta é essa? E essa pergunta eu queria fazer para todos. Eu falei assim, eu vou perguntar isso aqui para todos. Porque na minha ideia eu penso, poxa, eu sou um pastor legal, cara. Na minha matemática, eu penso, pô, sou um pastor maneiro. Pô, estou com a minha esposa, estou com meus filhos, sirvo ao Senhor, não tem tempo ruim. Estou estudando, né, me dedicando, servindo o corpo de Cristo. 10 anos no integral, servindo o corpo de Cristo. Aí a gente pensa que está tudo bem. Eu levanto da cama, eu oro. A pergunta não é se ora, a pergunta é se Deus te ouve. Ele só ouve aquilo que está de acordo com a vontade dele. O que não está na vontade dele, nem ouve. Eu não queria te desanimar, mas... E está na Bíblia isso. Mas, enfim... Eu olhando a minha ótica, eu falei assim, poxa, sou uma pessoa que... Estou aqui, né, estudando, dedico às vezes muitas horas do meu dia, desfrutando, estudando, mas... A pergunta é... Alguma vez na sua vida... Você se consagrou incondicionalmente ao Senhor? Essa foi a pergunta. Lembrando que eu sou um pastor, eu tenho 10 anos de integral, mais de 10 anos liderando. A pergunta que foi feita para mim: alguma vez na minha vida, você se consagrou ao Senhor, sem uma intenção por trás? Não, eu quero que você olhe aqui e veja que é um pastor falando. Eu não estou dizendo que eu não me consagro. Eu estou dizendo que todas as vezes no mundo inteiro, todas as vezes de toda a minha história, toda a oração, todo o jejum, toda a consagração, toda a leitura bíblica, tudo que eu estava fazendo, tinha uma condição. Vou estudar.
Por quê? Porque tem uma aula do CEA para dar. Quem me entende? Vou estudar, vou montar um esboço. Por quê? Porque eu prego no sábado, prego no domingo. Vou orar. Por quê? Vou orar para o Senhor fazer alguma coisa. Vou orar para Deus me curar. Vou orar para Deus fazer a vontade dEle. Vou orar para que Deus abençoe a minha vida. Vou orar para que Deus me tire de uma fossa que eu entrei. Tudo tinha um para quê. E o para quê e o porquê às vezes eram coisas boas. Eu estava me consagrando para escrever um esboço bíblico, estudos. Mas a pergunta eu vou ter que fazê-la de novo. Alguma vez na sua vida, você já se consagrou? Para quê? Para vê-lo e conhecê-lo. E nada mais que isso. Alguma vez na sua vida você separou um tempo para que você fique no silêncio? Para quê? Desfrutando dele, sem nada em troca. Isso revela a nossa miséria. Nós sempre queremos relacionar com Deus por algo em troca. Não queria desanimar ninguém aqui, mas isso é o antigo pacto. Por mais que é bom o que eu quero uma cura. Vou fazer 7 dias para que eu seja curado. Ninguém quer parar a sua vida para desfrutá-lo. Em nenhum momento Jesus fala, estude sobre mim. Nenhum momento. E eu não estou falando para que você não estude. Ele fala bem assim, ó, aquele que come de mim e aquele que bebe de mim. Jesus está dizendo assim, ó, você precisa desfrutar de mim. Você precisa desfrutar de mim. E o que nós recebemos em troca? Nada. Só conhecê-la. Só conhecê-la. Vamos ficar um tempo oh, meu Deus, vamos tirar um tempo de consagração. Que hora? Não sei que hora. Não tem tempo. É eternidade. Se vire a hora. Qual que é o meu tempo disponível? Meu tempo disponível é esse aqui. Então é aqui agora. O que tu vai fazer? Tu vai escrever o que ele te disse? Não. Tem caderno nesse lugar? Não tem. Tem uma caneta? Não tem. Tem uma apostila? Não tem. Tem uma Bíblia? Se escandalize o quanto quiser? Não tem. É só tu e ele. E você desfrutando dele. Desfrutando da presença dele. Aonde nós estamos indo? Em que momento nós paramos de querer desfrutar dele, cara? E quem está falando isso é um pastor. Em nenhum momento eu falei que eu deixei de estudar, mas tudo que eu faço é condicional, não incondicional. Esse momento, isso é uma virada de tempo. Eu não creio, amém? Eu não creio que essa palavra aqui é para a gente ir embora de cabeça baixa e estou muito ruim. Eu creio que hoje está sendo estabelecido um novo tempo no Senhor. Qual que é o tempo? Eu vou diante dele e eu não quero nada mais do que ele. Nada mais que ele. Eu vou diante dele eu não vou apresentar meu problema para ele. Eu não vou apresentar que eu tenho uma pregação para ele. Eu não vou apresentar que eu tenho que ensinar amanhã para ele. Não que isso não é importante, mas o mais importante é desfrutar dele. Sem condições. Pastor, eu não sei nem o que falar nesse momento, então não fala. Não fala. Desfrute do silêncio que ele desfrutou também na cruz. Ir até Jesus sem buscar uma resposta. Ir até Jesus sem levar uma pergunta. Qual foi a última vez que tu foi para Jesus sem uma pergunta, sem exigir uma resposta dele? Jesus não é call center. Desculpa.
Esse ramal precisa ser cancelado. Desfrute dele. Desfrute dele. Eu creio que isso aqui é o mandato do Espírito agora. Desfrutar dele. E no desfrute, receba a sabedoria dele. No desfrute, receba a vida dele. No desfrute, receba tudo que é dele. E tudo isso você vai resolver teu problema, vai resolver sua vida, vai resolver suas emoções, mas desfrute dele. Cara, momentos de orações, toda hora nós ali desfrutando, daqui a pouco um pedido na boca, né, para acabar com tudo. Ô Jesus, viu lá, tá faltando tal coisa. Amado, lê a Bíblia, não vai faltar nada. Aí pede coisa ainda que não existe. Pede coisa que já tem. Nos atrapalhamos todo diante do Senhor. Aí chegamos diante do Senhor. Tu viu, Senhor? Eu estudei tudo isso aqui. Tu viu, Deus? Eu li a tua Bíblia inteira. Eu li a Bíblia toda. E aí o Senhor olha para nós e responde, sabe como? Tu me amas? Tu me amas? Quando que nós vamos começar uma consagração a qual nós não ofertamos nada? Por quê? Porque nós somos a oferta. Nós somos a oferta. Lembre-se da história, né? Do menino que entrou dentro do gasofilácio. Que é isso? Quando que nós vamos ser a oferta? Quando que Marco vai ser quebrantado o suficiente para que Cristo seja expressado? Quando? Quando vamos nos consagrar sem uma resposta, sem um milagre, sem um ministério? Quando vamos nos consagrar porque Ele é digno de tudo? Por que está tomando um tempo de oração? Porque Ele é digno. Por que nós tivemos um tempo só de louvor na nossa casa? Sentamos na sala e começamos a louvar. Estão precisando de alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Não, Ele é digno. Por que você vai na igreja? Para ouvir uma palavra e ser fortalecido? Não, eu vou porque Ele é digno. Por que você obedece? Não tem lucro nenhum que você faz. Ajudar essa pessoa não te dá lucro nenhum, pelo contrário. Você não consegue atingir seguidores. Faço isso porque Ele é digno. Ele é digno de toda a minha vida. Ele é digno de toda a sua vida. O que faz você estar aqui dentro desse galpão agora? O que faz? Amados, às vezes tem coisas que acaba a tolerância, sabe? Tem coisa que acaba a tolerância. Todo mundo tem uma tolerância que acaba em todo mundo. Imagina eu, 38 anos de idade, 100 e tantos quilos, sentar aqui, puxar de uma mamadeira com leite quentinho e começar no meio do culto. Você toleraria isso? Não. É óbvio que não. Então chega de a gente ser condicional. Eu vou consagrar, vou estudar para que Deus tome todo as pessoas, galpão, e Deus derrama a sua glória. Não. Você não tem esse poder. Se renda. Se renda, amado. Você não tem esse poder. Você tem que se consagrar porque você ama Ele, não porque o galpão vai ser cheio de glória. Você tem que se consagrar porque você ama Ele, porque você quer conhecê-lo mais, porque você quer ver Ele mais. Chega de condição. Nós queremos ver mais. Nós queremos ver mais.
Imagina eu toda hora olhando para você. Imagina eu toda hora olhando para você. Ei, Amanda, e se eu te trazer um presente? Tu me faz essa comida? E se eu te dar um agrado? Tu me faz isso aqui? E se eu te dar isso aqui? Tu me dá isso aqui? Toda vez que eu ir para falar com a Amanda, tem uma condição. Esse relacionamento é insuportável. Porque em nenhum momento eu paro da minha vida para desfrutar da Amanda. Desfrutar do que dela? Sem café na mesa, sem pizza na mesa, sem nada, sem mesa. Sem mesa. Desfrutando um do outro. Diz que a cada 10 casal, 9 passa por o que eu vou falar. Entrar dentro de uma casa e ter um colchão no chão só com lençol. Cada 10, 9 chega na casa com o Lorenzetti, o Lorenzetti branquinho e o colchãozinho no chão. Nossa casa estava em reforma. Em algum momento deu um estalo na minha cabeça, né? Cabeça burra. Eu olhei para Amanda assim, ó, vamos embora. Tá muito tempo, tá demorando essa reforma. Nosso casamento está sendo gasto aqui. Nós não fomos desenhados para estar na casa de ninguém. Nós precisamos ir embora. E ela olhou para mim assim, ó, nós vamos embora quando? Eu falei, agora. Agora. Era o quê? Agora. Vou lá abrir o carro e nós estamos indo embora agora. Era o quê? Agora já? Eu estava tão empolgado que eu nunca me esqueço dessa cena. Que eu peguei uma caixa que tinha uma sanduicheira dentro e na hora que eu fui guardar, estava aberta, a sanduicheira voou, já quebrou tudo. Ela falou, mas tu quer quebrar tudo ou tu quer ir embora? Eu falei, eu quero um dos dois, eu quero quebrar tudo. Quero quebrar tudo e ir embora. Vamos embora. E a gente foi embora. Cara, não tinha nada, tinha só o Lorenzetti e o colchão no chão. E aí não tinha geladeira, não tinha nada, pô. Não tinha fogão, não tinha nada. O fogão tinha, mas ele estava desinstalado. E aí a gente falou, cara, não tem nada. Vamos desfrutar do quê? De nós. E nós desfrutamos de nós mesmos. E aí a gente tinha uma caixa de isopor que nós botava as comidas. E glória a Deus. Eu queria voltar no tempo. Sabe para quê? Para desfrutar cada vez mais. Cada vez mais. Ah, se não está pronto, se vire. Ah, se eu vou para aluguel, eu vou comprar. Vai para kitnet, vai para onde tu quiser, irmão. Eu quero desfrutar da minha esposa e dos meus filhos, dependendo do que for. Hoje mesmo nós estávamos conversando. Ah, eu vou sair do Brasil porque aqui não dá para prosperar, né? Vou para os países que estão prosperando. Amado, se você é um bom administrador, até no deserto do Saara você prospera. Quem é que pouco se importa com Lula ou sem Lula? Nós não paramos, somos a igreja do Senhor. Se o Senhor quiser mais 4 anos de Lula, olha para mim. Vou te dizer, na Bolívia continuou o governo de esquerda, só que adotaram os princípios de um governo de direita. E sabe o que o pastor falou? Eu sou de lá. Pouco me importa se é esquerda ou direita, mas os princípios estão sendo colocados. Pouco me importa. Lula não precisa morrer, Lula precisa se arrepender. Mas essa conversa é meio Promax. Não dá para ter aqui, eles não vão entender. Quem crê na transformação de uma nação? Então pouco me importa quem está lá. Cristo governa sobre todas as coisas. Se Cristo acha que nós temos que ter mais 4 anos debaixo de um governo de esquerda, nós continuaremos prosperando, porque somos a igreja do Senhor. Deixa eu acabar aqui. Talvez, meu Deus,
Talvez hoje é a segunda fogueira da sua vida. Eu não lembrava que eu tinha notado isso. Deu até um impacto em mim mesmo. Talvez hoje seja a segunda fogueira da nossa vida. Talvez hoje nós estamos aqui diante do Senhor, respondendo Ele, Ele perguntando: tu me ama com amor sacrificial? Eu te amo com amor filéu? E a gente trocando uma ideia. Fique de pé comigo. Vamos se arrumar. Vamos se preparar para adorar a Deus e ir embora. E os consagrados? Quem é que está encorajado para chegar no dia de amanhã e se consagrar? Para quê? Para Ele. É igual o vídeo que me mandaram esses dias. Ei, Júnior, o que estás orando aí, Júnior? De tarde, 2 horas da tarde orando. Eu estou orando ao Senhor. O que tu está orando? Está em pecado, Júnior? A mulher empurrando o homem. Eu estou orando. Júnior, você está em pecado, Júnior. E aí, amados, vamos desfrutar sem nada em troca. Sem nada em troca. Imagina, Jeremias, nós com o time, louvando ao Senhor, e esses olhos aqui, pouco se importa se vão cantar, se vão levantar a mão, se não vão. É eles com eles. Cada um faz o seu culto. Às vezes desanima, né, Paulo? Tu olha o irmão, está perdendo, porque eu estou desfrutando, estou comendo, desfrutando. Então a pergunta, pode ser que seja a pergunta mais importante da sua vida. João, tu me amas? Sara, você me ama? O Senhor te chamando pelo nome, perguntando para você: Maria, você me ama? Como responderíamos? Amar Jesus é muito fácil. Difícil é amar Ele acima de todas as coisas. Amar Jesus é muito bom e fácil. Todos se apaixonam por Jesus. Até um ateu fala que Jesus é maravilhoso. Difícil é deixar que Ele governe as nossas vidas. Vamos. Tu és a razão da nossa dor.
adoração. Tu és o motivo porque estamos aqui para dizer que te amo. E eu te amo. Eu te adoração, tu és o motivo porque estamos aqui. Tu és a razão da nossa adoração. Tu és o motivo. És o motivo. Tu és a razão da nossa adoração. Não há sacrifício demais para aqueles que amam o Senhor. Quando amamos o Senhor de verdade,